Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia, Raíssa e todos os ouvintes da Eldorado. Adri, chegou a semana que todo mundo acha ou entende ou espera que seja anunciados os detalhes do novo arcabouço fiscal pelo Ministério da Fazenda. Exatamente, Carol. O mistério danado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele fala de forma ampla, mas não dá detalhes sobre a regra, diz que ela foi bem recebida por quem apresentou, não fala que foi apresentada pelo mercado e disse e que vai entregar a proposta para o martelo final, para bater o martelo ao presidente Lula essa semana. Essa proposta é de um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. Ela é importante nesse momento porque o governo quer apresentar essa proposta, fechar, bater o martelo, um projeto, entregar ao Congresso Nacional um projeto, antes da reunião do Copom no dia 20, 21 ou 21 e 22, estou aqui na dúvida, que acontece agora em março, uma reunião importante sobre o futuro das taxas de juros. O governo pressiona pela queda dos juros e diz que não há razão para os juros ficarem no patamar tão elevado de 13,75. Por outro lado, o Banco Central vê risco fiscal nas contas, o risco fiscal, ou seja, o risco das contas públicas, atrapalhar o controle da inflação. Então, esse embate o governo quer dirimir com a apresentação dessa proposta, mas muita gente no mercado diz que pelo andar da carruagem pode ser apenas uma promessa de controle de gasto. Então, toda a atenção voltada para esse assunto, Carol. Adri, então, na regra atual, que já foi respeitada várias vezes no governo passado, os gastos só podem crescer de acordo com a inflação, ou é o PIB? Só para... Com a inflação. Com a inflação. Ou seja, os gastos eles ficam, que eles chamam meio que congelados, né? Só cresce a inflação de um ano para outro, mas como você bem lembrou, ele foi amplamente desrespeitado, né? Ou seja, a cada momento que se queria gastar mais, deu-se um jeitinho, né, de furar esse teto, tanto é que ele desmoronou, né, a ponto de estamos discutindo uma nova regra fiscal. Então... E essa é o que todo mundo espera, Raíssa, é que o novo modelo a ser apresentado pelo ministro também leve em consideração o novo arcabouço uma regra de controle de gastos, ou seja, para fixar um limite para as despesas. Há uma expectativa que possa ser que essa regra permita um crescimento acima da inflação, mas com flexibilidade. Ou seja, que o que o governo quer e o próprio presidente Lula falou é mais recursos para infraestrutura. Ele disse isso já na última sexta-feira, disse que Haddad e também a ministra Simone Tebet, a ministra do Planejamento, terão que arrumar um jeito de ter mais recursos para a infraestrutura. Isso é uma sinalização importante, porque é provável que o novo arcabouço fiscal permita mais gastos com investimentos. Então, para ficar claro, quer dizer, vai ter, alguma regra deve ter, né, Adri? Ou vai ficar só na intenção? O Haddad estava definindo vários integrantes da sua equipe, como Gabriel Galípto, o número 2, e o secretário do Tesouro, Rogério Seron, falam que o modelo terá uma regra de controle de gastos, mas a gente não tem ainda conhecimento, não foi divulgado ainda essa proposta. E a pressa para se apresentar tudo e ser convincente para se antecipar a próxima reunião do Copom, né? Exatamente, a próxima reunião do Copom, agora no final de março, ela é uma reunião
que acontece depois de toda essa pressão, né? Você vê praticamente todo dia tem alguém criticando o Banco Central e o que se espera que conte que o governo, que o Banco Central sinalize aí uma perspectiva de início da queda dos juros, até porque nós estamos assistindo na economia brasileira uma retração muito forte do crédito, a espreita, uma crise de crédito que pode esfriar ainda mais a economia brasileira, a atividade econômica. Tudo que o governo não quer é um crescimento muito pequenininho ou, pior ainda, um cenário de recessão. Eu chamo a atenção para a crise que se instalou, que começou a se instalar nos Estados Unidos, com o fechamento de um banco, depois no final de semana outro banco, e isso pode com certeza ter reflexos assim aqui no Brasil. Os Estados Unidos lançaram um plano para frear essa crise bancária, né, e fecharam uma segunda instituição que foi o Banco Signature de Nova York, e já tinha fechado o Silicon Valley Bank. O Banco Central americano já tinha, portanto, já fechou 2 bancos. Uhum. E em relação ao Congresso, hein, Adri, como é que vão as negociações, que isso vai ter que ser aprovado lá? O Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que cada vez mais se empoderando, ele disse que não quer uma regra muito radical, muito heterodoxa, né? E isso já pontuou aí o debate. E mais importante ainda, Raíssa, é que ele disse que o governo não tinha não tinha maioria para votar reforma tributária, ou seja, não tinha base para votar reforma tributária. Vale dizer que a reforma tributária é uma proposta de emenda constitucional que exige mais um voto qualificado, 308 votos, mais na Câmara, e a nova reforma, o novo arcabouço é uma lei complementar, ou seja, também um voto qualificado, mas não é como a PEC. E ele está colocando o seu ponto. Não vai ser fácil também no Congresso, não. Muito bem, Adriana Fernandes trazendo atualização para a gente desse fato importante da semana. Vamos falando sobre isso. E antes de terminar, Adri, um parabéns atrasado aqui da nossa equipe para você, viu? Felicidades, bom ciclo. Obrigada. Muito obrigada, vocês sempre muito carinhosos comigo. Eu agradeço demais o carinho de todos vocês aí. Sinta-se abraçada, que as festas tenham sido boas. É a Xuxa ainda por muito cima, obrigada. Né? É a Xuxa. É a Pois Xuxa ainda que tá tocando aí. Parabéns. Obrigado, Heisen. Obrigado a todos. Um beijo. Um beijo.